Olá! Hoje a gente vai desvendar uma profissão que é fascinante e, olha, muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Vamos mergulhar de cabeça no universo da biomedicina, aqui no Brasil, e descobrir que o trabalho do biomédico vai muito, mas muito além do laboratório. Para começar, um exercício rápido. Se eu falo a palavra biomedicina, qual é a primeira imagem que aparece na sua cabeça? Pensa aí em um segundinho. Pois é, se você pensou em microscópios, tubos de ensaio, exame de sangue, um laboratório de análises clínicas, né? Faz todo sentido. Essa é a imagem clássica. Só que, como a gente vai ver agora, isso é só a pontinha do iceberg. Então, vamos pegar a definição oficial para todo mundo ficar na mesma página. O biomédico é um profissional de saúde de nível superior, que tem capacidade não só técnica, mas também gerencial, e pode atuar, olha só, em diagnóstico, pesquisa e ensino, ou seja, é uma base super versátil. E não estamos falando de uma profissão pequena, viu? Hoje, no Brasil, tem cerca de 50 mil biomédicos habilitados na ativa. É uma comunidade profissional enorme, com um papel fundamental no nosso sistema de saúde. Agora, a gente chega num ponto mais importante para entender como essa profissão funciona na prática. É um conceito chamado habilitação. Essa palavrinha é a chave de tudo. E aqui está o pulo do gato. Ter o diploma da Faculdade de Biomedicina por si só não te dá o direito de sair trabalhando em qualquer área. É obrigatório ter uma ou várias habilitações. Elas são como uma licença específica para cada campo de atuação. Tá, mas como se consegue essa habilitação? Bom, ainda na faculdade, o caminho é o estágio supervisionado. Para se habilitar numa área, o estudante precisa cumprir no mínimo 500 horas de prática nela. É bastante coisa. E tem mais. Todo biomédico recém-formado precisa, por lei, sair da graduação com pelo menos uma habilitação oficial registrada. É o requisito mínimo para poder, de fato, começar a carreira. E olha, essa regra é levada muito a sério. A citação aí na tela, tirada da regulamentação da profissão, não deixa dúvida. Atuar numa área sem ter habilitação para ela não é só um deslize, é uma infração ética gravíssima e é considerado exercício ilegal da profissão. Dá até processo. Certo. Agora que a gente entendeu essa regra de ouro da habilitação, vamos para a parte mais divertida: explorar a quantidade absurda de caminhos diferentes que um biomédico pode seguir. Se prepare, são mais de 35 áreas ou habilitações reconhecidas oficialmente. É um leque de opções impressionante. Vamos dar uma olhada em algumas das principais para ter uma ideia dessa variedade toda. Para começar, a gente tem o que eu gosto de chamar de detetives de laboratório. Aqui, claro, entram as análises clínicas, mas a coisa vai muito além. Tem genética, biologia molecular para diagnósticos super avançados, imunologia que estuda nossas defesas e microbiologia, caçando vírus e bactérias. Depois, a gente tem o tecnólogo da saúde. Esse biomédico é o mestre das máquinas de alta complexidade. Estamos falando aqui de imaginologia, operando tomógrafos e aparelhos de ressonância magnética, radioterapia no tratamento de câncer, perfusão, que é aquela máquina que mantém a pessoa viva em cirurgias cardíacas, e até informática de saúde, gerenciando os dados médicos. Aí temos um outro grupo que eu chamo de arquiteto do bem-estar. Aqui o foco é mais direto nas pessoas. A biomedicina estética, que está super em alta, é um grande exemplo. Mas também tem a acupuntura, o trabalho super delicado da reprodução humana e a farmacologia, pesquisando como os remédios funcionam no nosso corpo. E por último, mas não menos importante, tem o gestor da saúde coletiva. Esse profissional tem uma visão mais ampla. Ele atua em saúde pública, ajudando a criar programas para a população, em auditoria, fiscalizando hospitais e clínicas, como sanitarista, no controle de epidemias e até na análise ambiental, checando a qualidade da nossa água e do ar. Ok, com tanta área de atuação diferente, é natural que surja uma outra possibilidade, a de empreender. Então, como um biomédico pode sair da bancada de um laboratório para se tornar dono do seu próprio negócio? A peça central para empreendedorismo na biomedicina é uma função chamada responsável técnico, ou simplesmente RT. É esse profissional que assina e garante que uma empresa da área da saúde está funcionando dentro da lei. A diferença aqui é gritante. Enquanto o profissional padrão executa a tarefa, o RT é quem gerencia a equipe, os processos e, o mais importante, ele assume toda a responsabilidade legal e ética pela empresa. É o nome dele que está em jogo. E um detalhe, o mesmo biomédico pode ser RT de até 2 estabelecimentos. E se a ideia é empreender, existe uma área que está bombando? A resposta é sim. A própria regulamentação da profissão destaca.
A biomedicina estética é uma área em alta, com uma demanda que não para de crescer. Mas calma, não é só de estética que vive o biomédico empreendedor. As possibilidades são enormes. É totalmente possível ser dono de bioindústrias, que produzem kits de diagnóstico, reagentes para laboratórios e até participam do desenvolvimento e da produção de vacinas. Ufa! Depois de viajar por esse universo de opções, a pergunta final é: tá, mas na prática, como alguém se prepara para seguir um desses caminhos? Vamos resumir os passos. Basicamente, existem duas estradas principais para conseguir a tão falada habilitação. A primeira, como a gente viu, é ainda na graduação, com aquele estágio de 500 horas. A segunda rota é para quem já se formou. Aí o caminho é fazer uma pós-graduação, como uma especialização, um mestrado ou um doutorado. Fica muito claro, então, que biomedicina é infinitamente mais do que aquela imagem do laboratório. É um campo vasto, dinâmico, cheio de especializações que vão da pesquisa de ponta até o empreendedorismo. A questão que fica no ar é, dentro de todo esse universo de possibilidades, que caminhos incríveis podem ser construídos.